continuar então? Vamos agora ver o conceito de níveis organizacionais. Olha só isso aqui. Dentro de uma empresa, a gente vai ter 3 níveis organizacionais. Deixa eu te apresentar primeiro aqui a nossa estrutura. A gente vai ter aqui em cima o nível estratégico, aqui embaixo a gente vai ter o nível tático, esse intermediário, e lá embaixo na base a gente vai ter o nível operacional. Menino, que coisa horrorosa. Não dá pra entender, não dá? Então olha só isso aqui. A gente tem o nível estratégico, o nível tático e o nível operacional. Quando a gente fala de estrutura, é isso aqui que eu desenhei, tá? Em uma estrutura, a gente consegue visualizar de uma maneira geral como está organizada a empresa. A gente vai ter isso aqui, ó. Isso aqui são departamentos. E o que é isso daí? É departamentalização. Pega um papelzinho, caneta e anote aí. Departamentalização é o agrupamento de indivíduos em unidades gerenciáveis. A departamentalização, ela serve justamente para facilitar a coordenação e o controle. Se eu não tiver esta divisão aqui, eu vou ter isso aqui, ó. Todo mundo junto. Tu imagina todo mundo junto? Agora, essa departamentalização não precisa ser uma divisão física. Não precisa entre uma pessoa e outra ter uma barreira. De jeito nenhum, ao contrário. Essas barreiras são eliminadas. A gente está falando aqui de divisão de tarefas, de funções, de responsabilidades. Não estamos falando de divisão física. Então, a departamentalização é o agrupamento de indivíduos em unidades gerenciáveis para facilitar a coordenação e o controle. Tá certo? Muito bem. Quando a gente fala então de departamentos, é para facilitar a coordenação e o controle. Então a gente vai ter o nível estratégico, que ele pode ser chamado também de nível, vou colocar aqui os seus sinônimos, organizacional. Pode ser chamado também de nível corporativo, como pode ser chamado de nível institucional. O nível estratégico, ele vai tomar decisões que afetam a empresa como um todo. Então a abordagem dele, pessoal, é global, é geral. É aqui no nível estratégico que a gente vai elaborar, que vai estabelecer a missão, a visão, o objetivo geral da empresa. Então, o nível estratégico vai tomar uma decisão global, geral. Ele vai ter aqui a longo prazo. Corporativo. Tô botando o ombro, tá? Mas deixa aí. Então, quando a gente fala de nível estratégico, a gente está falando de uma visão macro. Ele toma em consideração a empresa como um todo. O nível tático, ele pode ser chamado também de nível funcional. Vamos aqui, a gente pode chamar ele de nível funcional ou departamental. Toda decisão que ele toma vai afetar o departamento em si, departamental, não cabe. E vai ser a médio prazo. O que é que isso significa? Significa o seguinte: quando eu tenho um objetivo estabelecido aqui, para que esse aqui possa ser alcançado, eu preciso que cada departamento também estabeleça seus objetivos. Se eu estabelecer aqui uma missão, se eu estabelecer aqui uma visão, para que isso aqui seja alcançado no longo prazo, o pessoal da gerência intermediária tem que estabelecer seus objetivos, suas estratégias. Giovana, então você está me dizendo que tudo existe nos 3 níveis? Verdade. A gente vai ter
Planejamento estratégico, tático, operacional. Objetivo estratégico, tático, operacional. Controle estratégico, tático, operacional. Estratégia estratégica, tática, operacional. E assim vai. Então, o nível tático, toda a decisão que ele toma afeta o departamento como um todo. E vai ser a médio prazo. O nível operacional, vamos aqui, é de uma tarefa específica. É de uma tarefa minuciosa. E vai ser a curto prazo. Quem é que ocupa o nível estratégico? Altos executivos, superintendentes, gerentes gerais, cúpula administrativa. Então, no nível estratégico, vamos colocar aqui altos executivos, núcleo estratégico, superintendentes, diretor-geral, gerente-geral. Esses são os que ocupam o nível estratégico. Tudo que dá a entender que é o pessoal lá de cima. É falso achar que o planejamento estratégico é elaborado só por uma pessoa. Para poder fazer um planejamento estratégico é necessário tomar em consideração tudo o que acontece dentro da empresa, a participação do pessoal. Mas isso é aprofundado lá no curso de administração geral. No nível tático, quem é que eu vou ter aqui no nível tático? Vamos só mudar de cor para não misturar. No nível tático, a gente vai ter gerente intermediário ou diretores de departamento. Por exemplo, gerente de vendas ou diretor de vendas, gerente de produção ou diretor de produção, gerente financeiro ou diretor de financeiro, vai depender da nomenclatura que a empresa utiliza. E lá embaixo, no nível operacional, a gente vai ter a peãozada, supervisor e operário. E aí, supervisor e operário aqui a gente pode falar atendente, vendedor, professor, pessoas que executam tarefas específicas, tarefas que são executadas a curto prazo, que para poder fazer um planejamento tem que ser detalhado, minucioso, pormenorizado. Tudo dentro da empresa, pessoal, deve estar submisso e alinhado ao nível estratégico. O nível estratégico, ele serve como um orientador, como um rumo. É o nível estratégico que vai estabelecer a direção. E aí a gente vai ter o princípio aqui da unidade de direção. É necessário que a empresa tenha um rumo a seguir. Não pode você hoje dizer: eu quero me tornar uma servidora pública. Aí amanhã eu não quero mais me tornar servidora pública, eu quero me tornar uma dona de casa. Aí depois de amanhã, agora eu quero me tornar empresária, eu não quero mais dona de casa. Esse montão de direções, se você não tem um rumo a seguir, faz você perder tempo, faz você perder dinheiro. Só que uma empresa, ela corre o risco de quebrar. Você imagina uma empresa que diz assim: eu quero trabalhar com adolescentes. Aí começa a contratar os profissionais, a decorar o lugar, a fabricar os produtos, os serviços, a produzir os serviços para adolescente. Depois diz: não, agora eu não quero mais para adolescente, não quero mais adolescente, agora eu quero para adultos. Não, agora eu não quero mais para adulto, agora eu quero para criança. Não pode. Eu posso sim ir aumentando, mas ir mudando a direção não tem condições nenhuma. Então, o nível estratégico, ele serve para alinhar, para dar rumo. Tudo o que acontece dentro da empresa deve estar submisso e alinhado ao nível estratégico. E para isso também, outro conceito muito importante é o que a gente chama de habilidades gerenciais. Quando a gente fala de habilidades gerenciais, a gente está falando de 3 tipos de habilidades. Habilidade conceitual,
a habilidade técnica e a habilidade humana. A habilidade gerencial conceitual é a teoria, é a parte cognitiva, é saber como se faz um planejamento, conhecer as teorias motivacionais, conhecer como se interpreta, como se estabelece uma missão, uma visão, objetivos. Essa é a habilidade conceitual. A habilidade técnica tem a ver com o know-how da empresa, tem a ver com a prática. Você imagina, você já parou para pensar como é que um restaurante consegue atender 50 mesas em 1 hora, em um almoço de domingo, se na nossa casa a gente passa a manhã todinha para fazer um prato? Você já parou para pensar? Pois essa é a habilidade técnica, é saber fazer as coisas. Se eu não conheço nada sobre cozinha, eu não vou inventar e montar um restaurante. Você sabe como é o nome dessa madeira que faz os móveis? Não, Giovana, eu não sei não. Você sabe como é que se cola, como é que se corta, qual é o material, quem são os fornecedores? Não, Giovana, eu não sei não. Pois essa é a habilidade técnica. O gerente, para poder fazer um planejamento, ele tem que ter habilidade técnica, ele tem que ter noção como é que as coisas acontecem na prática, para que o planejamento esteja o mais próximo possível da realidade. Ele tem que ter também a habilidade humana, que é saber lidar com as pessoas, é saber realmente motivar, identificar as suas necessidades, saber realmente como funciona o pensamento do indivíduo e a sua motivação. Você sabe muito bem que não é fácil lidar com as pessoas, não é fácil você atender ao público, não é fácil você conhecer, lidar quais são as necessidades de cada quem. Mas o gerente, sim, tem que saber lidar. E aqui eu quero que você anote a seguinte observação. Quanto mais eu subo na minha estrutura, maior é a habilidade conceitual exigida. Quanto mais eu desço na minha estrutura, maior é a habilidade técnica exigida. E a habilidade humana sempre. Por quê? Olha só, aqui em cima, o nível estratégico, ele vai fazer na prática ou a execução dele é mais teórica? Ele também executa, não vai achar que é assim. O planejamento estratégico pensa e o outro executa, não necessariamente. Só que o nível estratégico, ele trabalha mais com pensamento, elaborando, criando e inovando. Então, na gerência lá de cima, em comparação com quantidade, se exige mais a habilidade conceitual que a habilidade técnica. O pessoal aqui de baixo exige mais a habilidade técnica do que a habilidade gerencial. Mas os gerentes têm que ter as três. Só estou dizendo que a questão dizia o seguinte: quanto mais eu subo, maior é a habilidade conceitual exigida. Quanto mais eu desço, maior é a habilidade técnica exigida. E a habilidade humana sempre quando a gente vai lidar com gente. Tá claro? Essas são, aliás, essas são as habilidades gerenciais. Conceitual é a parte cognitiva, é a mais sofisticada do administrador. A técnica tem a ver com a prática, tem a ver com a execução. E a humana tem a ver com lidar com pessoas, conhecer as necessidades, ter a sensibilidade de poder identificar a insatisfação ou a satisfação do seu funcionário, do seu servidor. Tá certo? Muito bem. Vamos ver a diferença agora entre autoridade e poder. A autoridade, pessoal, é o direito de mandar. A autoridade é o direito de mandar devido ao cargo que o indivíduo ocupa. O poder é a capacidade. Só que como a gente está falando de administração pública, a gente tem que reconhecer que existem 3 tipos de autoridade. A burocracia, quando foi idealizada, ela instituiu a autoridade como uma das suas características. Quem iria ocupar o cargo seria o profissional apto
não aquele nomeado pelo príncipe, pelo rei. Então se reconhece 3 tipos de autoridade. A autoridade patrimonial, vamos colocar aqui tradicional, melhor, certo? Vou colocar autoridade tradicional, que se divide em patrimonial e patriarcal. Aí vamos ter autoridade burocrática e autoridade carismática. Como é que funciona isso aqui? Existem 3 tipos de autoridade e as 3 podem cair na sua prova. A autoridade tradicional, ela pode ser patrimonial ou patriarcal. Eu te pergunto, por que quando a rainha Elizabeth morrer, quem vai ser o rei vai ser o príncipe Charles? É por causa que pela tradição, pelos costumes da monarquia, o primeiro filho do rei ou da rainha se torna rei. Não é assim? Então essa é a autoridade patrimonial. Agora, qual é a autoridade patriarcal? Tem um livro que ele explica como é que a mulher se posiciona na sociedade. A mulher está trabalhando, a mulher está ganhando melhor do que antigamente, ainda não tanto como o homem de uma maneira geral, mas já está começando a se defender. Só que em uma sociedade como a nossa, ainda são eles que mandam. Tem um livro que se chama Torrada Queimada. Eu não sei como se chama o livro no português, eu li em espanhol. E a tradução literal seria isso, Torrada Queimada. Só que não tem esse nome aqui não. Eu vou investigar. Aí ela explica como a mulher sempre que se coloca em segundo lugar. Isso aqui não é 100%, mas na maioria das vezes funciona assim. Se você está em casa preparando um jantar e digamos que está você, o seu esposo, e tem 2 bifes, um grande e um médio. Qual é o que você serve para o seu esposo? O grande. Se tem suco, mas digamos que só tem suco para 1,5 copo, você dá 1 copo para o seu marido e você fica com meio copo. O namorado e ainda diz assim, não tem problema não, eu só queria metade mesmo. Já prestou atenção? Pois pessoal, não seja mais torrada queimada, pelo amor de Deus. Quando vierem pegar a sua sobremesa, peraí que você já comeu a sua, essa aqui é a minha. Tô brincando não, esse livro justamente explica isso. Os homens que estão assistindo a minha aula não sabem nem o que é que eu tô falando, porque vocês não se identificam. Mas a mulher sabe muito bem o que eu tô falando. A gente sempre se coloca em segundo lugar quando a gente vai atender o irmão, quando vai atender o pai. Você pode notar que se você vai servir o prato, você serve primeiro para o seu irmão, ou primeiro para o seu pai, ou primeiro para o seu esposo, o namorado, e depois você se serve. Se tem mais de uma coisa e menos de outra, você sempre fica com menos. Fica em segundo lugar, por não seja mais torrada queimada. Tá certo? Eu não sou feminista não, eu sou muito machista. Eu defendo a ideia de que a gente não tem que ser direitos iguais, negócio de pagar a metade das contas, de jeito nenhum, pessoal. Mulher para quem pode, não é para quem quer não. Esse negócio de ficar pagando a metade da água, luz, telefone, de jeito nenhum. Quem tem que pagar a conta é o homem. Giovana, teu marido vai escutar. Ele sabe que eu tenho essa filosofia. Então, as feministas não vieram me perguntar se eu queria direitos iguais. Não quero não, porque direito igual dá obrigação igual. E eu não quero isso não. Eu quero sim ser mantida. Quem olha assim até parece, né, pessoal? Quem olha assim pensa que a gente nem se mata de trabalhar. Mas vamos lá. Essa autoridade patriarcal, que é quando o indivíduo, ele tem o direito de mandar, porque a sociedade diz que o homem tem o direito, é um tipo de autoridade tradicional. Tá certo? Então essa é a autoridade tradicional. E a autoridade burocrática é devido ao cargo que o indivíduo ocupa. Quando você chega numa empresa, você tem um gerente geral, não é assim? Ele ocupa aquele cargo. Esse gerente, quando for despedido, você vai continuar seguindo as ordens dele? De jeito nenhum. Por quê? Porque enquanto ele está ocupando aquele cargo, ele tem o direito de mandar.
Mas quando ele sai daquele cargo, ele perde o direito de mandar. A mesma coisa é se você tiver um chefe, se você sair da empresa, ele não vai continuar mais mandando em você. Então essa é a autoridade burocrática, devido ao cargo que o indivíduo ocupa. E a autoridade carismática. A autoridade carismática tem a ver com a atuação do indivíduo. Digamos que você está fazendo um curso presencial e aí você tem um colega que sempre está encorajando, sempre está motivando os outros, sempre procura idealizar uma meta, fica atento para que os materiais sejam reproduzidos para todo mundo. Dentro daquele grupo, devido à sua maneira de atuar, devido ao seu carisma, ele termina influenciando o comportamento. Ele termina tendo, aliás, o direito de mandar. Inclusive, quando vem o coordenador para dar um aviso, diz, com quem é que eu deixo esse documento? Todo mundo chega e olha para ele. Esse é autoridade carismática, devido à sua atuação. Só que eu não quero mais que você pense aqui que essa atuação é devido à personalidade. Já está totalmente desacreditada aquelas teorias que defendem a ideia de que existem traços na personalidade do líder. De jeito nenhum. A personalidade do indivíduo não interfere na liderança. Isso é uma crença antiga. Desde pequeno disseram isso pra você. Você não escutou assim? Rapaz, fulano de tal é um líder nato. Rapaz, o fulano de tal tem as características da personalidade de um líder. Para ser um líder precisa ser comunicativo, extrovertido, seguro, ético, racional. Aí os teóricos começaram a comparar os diferentes líderes que existiram na história. Pessoal, Hitler, de seguro e comunicativo, ele não tinha nada. Ele era cheio de complexos, mal resolvido e introvertido. E para os seus seguidores, ele foi um líder. Então, essa teoria que explica que existem traços na personalidade é porque disseram isso pra gente desde pequeno, pessoal. Então a gente termina acreditando. Ah, Giovana, eu não estou de acordo. Pois o pessoal vai ter que ficar de acordo. Porque o que tem questão do CESP falando a liderança é decorrência de características natas e sempre essa questãozinha tá errada, não é brincadeira, é o tempo todo. Então, não existem características na personalidade do líder. Isso já foi, isso já era. A liderança ela é situacional. Giovana, mas me disseram isso desde pequeno. É que a gente é produto do meio, pessoal. Não disseram pra gente que existe um Deus? Mas não existe pessoas que acreditam em 20 deuses? E eles não acreditam, eles não têm aquela fé? Porque lhe foi dito o tempo todo a mesma coisa. Deixa eu te contar uma experiência própria. Aconteceu o seguinte. O meu avô, ele dizia muito que, como ele morava no sítio, aí quando eu ia pegar açúcar, eu dizia, vô, esse açúcar tá cheio de formiga. Eu disse, minha filha, é besteira. Formiga é bom pra vista. Então tá certo. Pegava assim, tirava o excesso, botava no suco. Algumas que ficavam boiando eu tirava e o resto, pra dentro. Vô, o chocolate está cheio de açúcar. Minha filha, a chocolate, quer dizer, o formiga é bom pra vista. Eu comia a formiga numa boa. Pessoal, tu quer saber há quanto tempo eu descobri que formiga não era boa pra vista? 2 anos atrás. Por incrível que pareça. Giovana, eu não acredito. Pois acredite. A criatura aqui, até 2 anos atrás, eu ia dizer até a minha idade, até 2 anos atrás, acreditava que formiga era boa para a vista. E sabe como foi que eu descobri? Das piores maneiras. Uma vez, em um jantar em família, eu perguntei para uma pessoa da mesa, e a gente estava falando de operação nos olhos. E eu olhei para ele, mas fulano, por que formiga é boa para a vista? O que ela tem? É vitamina? O que é que elas... Pessoal, todo mundo na mesa olhou pra mim assim, Giovana, eu não acredito que tu acredita nisso. Eu disse, eu acredito. Meu avô dizia, meu avô tem autoridade patriarcal e ninguém desmentiu. Ninguém desmentiu que a formiga não era boa pra vista. E pessoal, quando eu uso esse exemplo, você acredita que tem gente em sala de aula dizendo, vá lá professora, pois eu descobri até hoje. Você acabou de dizer que formiga não era boa pra vista. Tem noção? Então isso te dá um exemplo de que se alguma coisa é dita pra gente várias vezes, isso se torna verdade. Então desde pequenininho você escutou
que liderança é uma característica nata, que a liderança é devida à personalidade. Então, quando vem uma prova assim, a liderança é decorrida em traços da personalidade, você taca verdadeiro. E, na verdade, está falso. A liderança, ela é situacional. Tá certo? Não quero mais você com essa pegadinha de liderança nata de jeito nenhum. Então, o carisma é devido à maneira como o indivíduo atua. E a atuação dele vai mudar de uma situação para outra. Então, autoridade é o direito de mandar. Poder é a capacidade. Poder é a capacidade de influenciar. A gente pode dizer, como a gente está estudando de administração pública, os 3 tipos de autoridade podem cair na sua prova e caem. Só que a gente vai fixar mais a autoridade burocrática, devido ao cargo que o indivíduo ocupa. Então, olha só isso aqui. Vamos voltar para o slide anterior para te mostrar uma coisa. Digamos que em uma determinada empresa, o seu João tem o direito de mandar. Ele é o diretor geral, ele está aqui em cima. Mas quem manda é a mãe dele. A mãe dele é que termina mandando em todo mundo dentro da empresa. Isso significa que ele tem autoridade e ela tem poder. Mas não é necessário que a pessoa que tenha poder esteja fora da empresa. Pode estar aqui, ó. Digamos que o seu João tem autoridade, mas quem manda é a Dona Maria lá embaixo. Ela vai ter poder e ele vai ter autoridade. Então, autoridade, quem é que vai ter? Um alto executivo, um gerente intermediário, um supervisor. Eles vão ter autoridade. Poder é aquele indivíduo que vai ter capacidade de influenciar, tá certo? Aquele que realmente influencia. Muito bem. Vamos ver aqui um conceitozinho associado à qualidade. O que é qualidade? Anote aí. Olha que coisa horrorosa. Não, volta. Ela vai travar. Não tem problema não. Eu não vou escrever. Então, olha só o seguinte. Qualidade. O que é qualidade? São as características do produto e do serviço que atendem às necessidades do cliente. A administração gerencial, ela busca implementar excelência nos serviços públicos, ferramentas da gestão da qualidade nos serviços públicos. Então, quando a gente fala de qualidade, a gente associa muitas vezes com durabilidade, tamanho, leveza, preço. Inclusive, quando é coisa muito barata, a gente diz, não, isso aí não deve ter qualidade. Quando a coisa é muito cara e a gente diz para a vendedora, Ave Maria, que coisa cara. A vendedora diz, mas tem qualidade. Na verdade, a qualidade não tem a ver nem com nenhum desses adjetivos. A qualidade é muito relativa. Qualidade tem a ver com as características do produto e do serviço que atendem às necessidades do cliente. Lá na frente, a gente vai aprofundar em um módulo sobre excelência nos serviços públicos. Tá certo? Para o pessoal da Polícia Federal, para o edital não caiu a excelência nos serviços públicos. Caiu a administração pública e a administração geral. Tá bom? Então, por enquanto, a gente fica por aqui. Até a próxima aula. Lembre-se que estamos aqui à sua disposição. Até lá!